É conhecido por muita gente a minha luta pela educação, a minha luta incansável pela educação, o quanto nos 4 anos do governo Hartung nós lutamos contra o fechamento de 41 escolas, 6.000 turmas e o turno noturno de mais de 150 escolas, sem que ninguém praticamente dissesse um A sobre isso. Então, assim, a minha luta é persistente sobre isso. Eu acho que não tem ninguém no Estado que tenha acompanhado, para e passo, mais do que eu, como se deram as implantações das escolas, das unidades do modelo chamado Escola Viva. Eu fiz 9 audiências públicas pelo Estado sobre isso, nós estudamos profundamente as intenções daquilo e a confusão que foi em 2015 o governo implantar, no meio de ano letivo em andamento, implantar um novo projeto. Isso não entra na cabeça de ninguém que entenda minimamente da educação. Então não deveria ter se implantado uma escola em São Pedro em 2015. Aquilo custa aos cofres públicos quase R$1 milhão ao ano. Nós conversamos com o secretário de Educação sobre essa questão, não há definição sobre fechamento da unidade de São Pedro. A Secretaria de Educação está sim conversando com a comunidade e não é verdade que o projeto Escola Viva esteja ameaçado. O problema é pontual, é em relação àquela unidade. Inclusive, quem pegar o PPA vai ver lá que o governo tem a intenção de abrir 40 novas unidades, mais do que foi aberto no governo Hartung. Está lá, e o governo não tem nem intenção de mudar de nome, que poderia ter feito, não fez. Então, assim, não vamos confundir a ideia de que está se conversando sobre se é adequado ou não manter a unidade São Pedro com a manutenção do projeto chamado Escola Viva. Eu tenho muitas críticas à política educacional, tanto de Hartung quanto ainda de Casagrande. Há muito que demonstrar ainda sobre compromisso com a educação, mas não é possível que a gente confunda a opinião pública. Porque uma questão é a discussão se hoje ainda vale a pena manter a unidade de São Pedro. Por quê? O que acontece ali? A maioria daqueles alunos não são do bairro de São Pedro. E hoje a Secretaria está fazendo um estudo da origem desses alunos. Então, hoje já se tem um mapeamento que parte desses alunos moram mais próximo de áreas onde já tem uma escola, já tem uma unidade do chamado Projeto Escola Viva. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eu estou dizendo, eu tenho muitas críticas ainda à política educacional do Casagrande e do Vito, mas a gente não pode confundir as coisas dessa forma. O projeto Escola Viva será continuado sim, o projeto do atual governo é de abrir 40 novas unidades, embora eu ache que isso não devesse ser prioridade, a minha visão é outra a respeito da educação, mas a gente precisa colocar os pingos nos is. E mesmo sobre a unidade de São Pedro, não há uma definição. O secretário de Educação, eu não acredito que ele tenha mentido, ele disse que a definição se dará junto com a comunidade estudantil daquela unidade, né? Então, assim, embora, como eu disse, eu acho que as nossas prioridades na educação deveriam ser outras. Todo mundo conhece, eu fiquei muito conhecido naquela época como o deputado contra o projeto Escola Viva. Eu jamais fui contra, eu sempre fui contra a forma com que aquele projeto foi instalado, gerando vários problemas. Em Ecoporanga, em Barra de São Francisco, em Muniz Freire, eu estive em todos esses lugares. Em Afonso Cláudio, foi um Deus nos acuda quando foi instalado lá. Então, assim, eu acompanhei isso para e passo, ninguém, eu acho que aqui no Estado acompanhou isso mais de perto do que eu. Então, assim, eu sou o primeiro a ser contrário a fechamento de escolas, e isso assim, é uma luta constante minha. Eu tenho cobrado a reabertura de escolas, mas a gente não pode confundir a opinião pública. Então, a situação, na verdade, é essa. Muito obrigado, presidente.